Olá, eu sou Rosina Camarota, sou especialista em Mindset e Meditação e hoje eu quero falar de um tema que eu gosto muito, que é expectativa e realidade. E eu vou além, eu quero falar de expectativa e congruência. E eu não vou falar para você ter cautela ou ser realista, muito pelo contrário. Eu vou falar para você que nós precisamos sonhar grande. Precisamos conectar com o nosso propósito e aí sim entrar em contato com a nossa essência, que tem um potencial infinito. É isso que eu quero abordar hoje e que possamos transformar paradigmas que nos limitam em realmente uma visão muito mais ampla, que possamos realmente nos permitir sonhar grande, sem medo. Eu vejo muitas pessoas com medo de sonhar, né? Com medo de até assumir para elas mesmas o que elas querem, né? Por infinitos, diversos motivos, né? Paradigmas de que isso é muito, isso é pouco, isso é difícil, isso não dá. E todas essas coisas são construções que temos dentro de nós que vieram de fora, né? Que aprendemos em algum momento, seja por experiências, seja porque nos falaram que a vida é assim, né? E mais para frente eu vou entrar nesses detalhes de como é toda essa construção em nosso cérebro, em nossa mente. Mas o que importa neste momento é que a gente precisa realmente começar a olhar para os nossos desejos de outra maneira. Que a gente precisa ter a melhor das expectativas. E para isso é necessário ter também entendimento. Não é possível a gente construir confiança, uma expectativa boa, se a gente não tem o conhecimento de como acontecem as coisas em nossa vida. Como é essa construção do sucesso, da realização. Tem várias coisas envolvidas nesse processo. Nós vamos precisar entender como funciona a mente, vamos precisar entender como funciona o cérebro, como funcionam as leis naturais, porque afinal de contas nós estamos nesse universo que tem suas regras, né? E nada, absolutamente nada acontece por acaso. Tudo é causa e efeito. Seja que você conhece ou não essas causas e efeitos, né? Essa conexão. Mas realmente nada é sorte, nada é azar, acaso. Não existe isso. Então, quando nós começamos a ter essa compreensão, quando nós começamos a poder linkar esses passos que nos levam para uma determinada realização, embora nunca vamos conhecer o caminho, né, que esse é outro ponto interessante, podemos sim ter as nossas grandes aspirações e ir avançando na medida que nos é possível, né? Vamos fazendo um passo de cada vez. E aí sim, quando nós realmente compreendemos esse processo interior, aí começamos a nos permitir sonhar grande. Existem algumas pegadinhas, né? No caminho, e eu já vou entrar nesses detalhes. O que eu mais vejo dentro das mentorias é que a pessoa acha que está fazendo determinadas coisas, mas de fato não está. A pessoa acha que está tendo um padrão mental positivo e otimista, mas de fato não está. Então, por isso que no começo eu falei sobre a congruência. A congruência entre o pensar, sentir e fazer. A integridade, a autenticidade. É por isso que eu sempre falo, os resultados são um espelho, um reflexo do que está acontecendo dentro de nós. Então, se nós queremos resultados bons, o lugar a trabalhar é dentro de nós. É muito importante a gente entender todo este processo, porque quando nós não entendemos, então começamos a nos limitar, então nós não temos grandes expectativas para não decepcionar, vamos realmente ficando na zona de conforto, vamos ficando no que é conhecido, mesmo que não seja o que você quer. É o conhecido, assim vai a vida. E sabe o que acontece com isso? Vamos nos perdendo de nós mesmos. E chega uma hora, ao longo do tempo, que isso não preenche. Então você sente um vazio. Por outro lado, quando você faz as tentativas, mas sem os devidos fundamentos, sem a metodologia que realmente te leva para o sucesso, você pode cair em vários insucessos. E essa repetição machuca também. Você começa a ficar mais desanimado, você não encontra uma maneira e começa a desacreditar, né? E aí, o que acontece? A nossa lógica, né? Tudo que você
naturalmente raciocina e as conclusões que você tira, elas vêm do mesmo lugar que o paradigma que está te limitando. Então é muito fácil a gente justificar por que as coisas não estão dando certo e com isso desistir. E eu estou aqui para justamente não permitir que você desista. Eu quero realmente que você conecte com o seu propósito, com o que você quer realizar e se permita essa caminhada. E para isso existem passos que não podemos deixar de fora de maneira alguma, né? Porque estão extremamente estudados pela neurociência, pela psicologia, pela física. Então já existe um caminho. A questão é quão profundo nós estamos dispostos a ir para realmente alinhar tudo isso dentro de nós. Esse é meu convite para você e eu já vou te mostrar esses passos. Dentro desses passos, né, dessa caminhada rumo a essa realização, né, e quando falamos de realização, sucesso, é o que você quiser. É um processo que acontece dentro do ser humano sempre que nós estamos nos propondo a fazer algo que está fora da zona de conforto. Seja o que for. De repente, para você, isso é um novo patamar financeiro, de repente é um novo tipo de relacionamentos, um reconhecimento profissional, não importa o que seja. Tudo que a gente quer conquistar, que a gente não tem hoje, precisa de determinados passos. E por que precisamos desses passos? Para poder chegar nessa expectativa boa, para você poder sentir que você está no caminho. Não dá para eu falar para você, espere o melhor, tenha uma mente positiva, pense positivo. Não dá para a gente fazer isso só impondo isso para você mesmo ou para outra pessoa. Tudo isso tem que vir de dentro, tem que ser uma sabedoria que está construída dentro de você. Seu padrão mental tem que chegar nesse nível onde você naturalmente espera o melhor. É assim que vai funcionar, porque essa é a única maneira de que seus pensamentos conectem com suas emoções, de verdade, genuinamente, e a partir daí suas ações vão junto, e aí as suas decisões vão junto, e aí você realiza o que quer. Sempre que houver uma discrepância entre o que você pensa e o que você sente, ganha a emoção. Então, por exemplo, eu quero muito tal objetivo, mas eu não sinto que eu sou capaz. É o sentimento que ganha. E às vezes, essas dúvidas, essas emoções que não estão alinhadas com o sucesso que você busca, são extremamente sutis. Porque tudo isso acontece em seu subconsciente. Então você não vê isso acontecendo muitas vezes. Não é fácil para você identificar isso sozinho em você. É por isso que eu quero compartilhar com você algumas etapas, porque é uma forma de você fazer um check, né? E você fala, bom, como é que eu estou em cada uma dessas etapas? E aí você já vai começar a identificar esse pensar e sentir. E aí começa a mudança. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade nessa construção do sucesso que a gente quer. Deixa eu explicar isso melhor. Se nós vivemos numa posição de vítima, e digo isso não de uma forma despectiva, mas quando você acha que as coisas vêm de fora, infelizmente você está numa posição de vítima, né? Se você acha que o seu sucesso depende de fatores externos, circunstâncias, pessoas, então o seu poder você entregou para essas circunstâncias externas. Então, o primeiro passo é você entender e assumir que você é responsável pelos seus resultados. Então, essa autorresponsabilidade precisa de uma construção também. É por isso que a gente quer entender o cérebro, a mente, as leis naturais. Nós queremos entender como é que eu faço para viver essa realidade que eu quero, né? Como é que eu faço para sentir que a vida acontece através de mim e não de fora para dentro? Sim? Então, esse é o primeiro ponto que tem que acontecer para você poder fazer o resto da caminhada. Mas já nesse começo também é interessante como podemos identificar que de repente eu sei muitas coisas, mas não necessariamente eu vivo essas coisas. Então, esse gap entre o que eu sei e o que eu faço, precisamos fechar. Aí que começa essa busca pela congruência, pela consistência. Então, se eu sei que preciso me alimentar bem, então eu tenho que me alimentar bem. Se eu sei que a qualidade do sono afeta a minha clareza mental, a minha
saúde como um todo, então eu preciso fazer a minha parte para poder descansar corretamente. E assim vai, desde as coisas maiores até as mais sutis. Agora, tudo isso que eu falei até agora tem muito a ver com o nosso nível de consciência. O nível de consciência é exatamente o nosso principal objetivo por trás de qualquer meta, de qualquer conquista. É essa expansão de consciência, esse crescimento como seres humanos, né? Então, todo objetivo é muito válido e precisa ser muito levado a sério. E assim nós vamos crescendo. Porque quando você busca essa congruência, você busca para tudo na sua vida. Então você vai se tornando uma pessoa melhor, com certeza. Uma vez que você conectou com você, sabe o que você quer, está numa postura, numa atitude de responsabilidade com você mesmo, né, com seus objetivos, e começou a trabalhar, né, a caminhar de forma mais alinhada em direção a eles, naturalmente começa o desconforto. Esse é o momento que eu chamo de awareness, que é quando nós começamos a perceber que o nosso mundo interior não está tão alinhado assim. Quando nós começamos a perceber que existe o desconforto, existe essa voz interior, esse diálogo interno que muitas vezes não é alinhado com o nosso objetivo. Muitas vezes é o nosso cérebro querendo voltar à zona de conforto, o que é totalmente natural, porque o cérebro quer a zona de conforto. O cérebro quer evitar qualquer tipo de risco ou ameaça. Então, é nesse momento, né, nosso começo de caminhada que o cérebro fala: para tudo, volta. É mais seguro você ficar quietinho, voltar ao que você conhece e assim vai. Então, esse é um momento delicado. Muitas pessoas que não têm o conhecimento necessário, os fundamentos para continuar em frente, nesse primeiro desconforto, voltam atrás. Mas é aquela coisa que eu falei no começo, né? Se você não se permite sonhar, ter as melhores expectativas, uma hora você sente esse vazio dentro de você. Então, eu quero passar por todas as etapas com você para que você não desista, para que você tenha as ajudas necessárias em cada etapa. Uma vez que você começa a sentir esse desconforto, que às vezes se mostra como, sabe, um dia você acha, não, vai dar super certo. No dia seguinte você fala, acho que não vai dar certo, acho que não precisa, eu acho que eu exagerei, é demais. Então, esse diálogo interno, sabe, inconsistente, é muito perturbador. Mas aí é que nós precisamos entrar com as ferramentas certas. E aí a gente precisa aprender a funcionar de dentro para fora. É por isso que eu falei no começo, entendimento, conhecimento é indispensável para que você possa construir essa força dentro de você, buscar novos caminhos, novos pontos de vista, usar a sua imaginação, construir uma autoimagem legal. Também a intuição, por que não? O raciocínio, são muitas coisas que você vai precisar usar da forma certa para desconstruir seus paradigmas que te limitam, aqueles que falam não vai dar, é difícil, isso é só para alguns, precisa, sei lá, tantas coisas, tantos condicionamentos, né, que a gente recebeu e assumiu, né? Então, essa desconstrução precisa acontecer. E aí você vai construir crenças, paradigmas, significados e, digo mais, memórias. Você vai construir memórias que te ajudem a se estabelecer num padrão mental que te leve para onde você quer, ok? Então essa é outra etapa importante. A partir desse momento nós começamos a construir, né? É o processo do building. E o que acontece nesse processo? A construção, como eu disse, começa dentro e tem duas coisas que precisam de muita atenção. A sua autoimagem, e aí não estou falando de autoestima, embora estão relacionadas, mas autoestima, você pode ter uma excelente autoestima e mesmo assim a sua autoimagem não estar no nível que precisa estar para você realizar o que você quer, né? Eu posso me amar muito e ainda assim acreditar que eu não sou capaz, entende? Então, autoestima é necessária, mas a autoimagem precisa ser ajustada para você ser a pessoa que quer ter esse sucesso. Então você precisa ser, você realmente precisa se construir. Tem muitas dicas, né, de como identificarmos uma autoimagem, às vezes um pouco enfraquecida, mas eu tenho certeza que você vai identificar em você.
né? Dentro das mentorias, esse é um dos módulos mais importantes, porque a autoimagem limita o nosso sucesso, né? O meu mentor Bob Proctor sempre diz, você nunca vai conseguir objetivos que estejam além da sua autoimagem. Então, olha quão importante é você construir isso, você ter um conceito elevado de você, você acreditar em você. E é claro que não é algo que a gente possa impor, é algo que a gente constrói lá em nosso ser, muito profundamente. E uma vez que a gente trabalhou a autoimagem, outro dos pilares fundamentais é a gente aprender a entender os medos e viver, né, acolher esse medo para poder transformá-lo em confiança. Eu sempre falo que as emoções nunca devem ser ignoradas ou abafadas. As emoções devem ser acolhidas, olhadas de perto, compreendidas, porque aí sim nós temos a chance de transformar o que precisa ser transformado, de ressignificar, de ter um olhar diferente, de entender, sabe, objetivamente se determinados medos realmente têm fundamento ou são construções que estão em nossa cabeça. Né? Entender quais são as reais consequências de eventualmente algum desses medos se tornar realidade. Muitas vezes a gente descobre que não é tão grave assim, que vale muito a pena a gente estar caminhando em direção a grandes sonhos e grandes objetivos. Então essa é outra etapa fundamental nesta construção de uma expectativa boa, uma expectativa incrível, assim, da sua melhor versão, do seu melhor sucesso. E depois nós vamos para uma etapa, uma vez que realmente você já identificou o que você quer, sabe que é responsável por atingi-lo, começou a caminhar e a fechar esse gap entre o que você sabe e o que você faz. Uma vez que você já está familiarizado com esse diálogo interno não tão bom e está mudando isso, e está ajustando a sua imagem para ser quem você quer ser, e já entende seus processos de medo e sabe direcionar, uma vez que tudo isso está resolvido, o natural é que você tenha a melhor das expectativas. Esse é o momento no qual a gente percebe que o nosso padrão mental realmente está alinhado ao sucesso. O natural é que você espere o melhor. Ah, Rosina, mas isso quer dizer que eu não vou enfrentar desafios e obstáculos? Não. Quer dizer que você tem todos os elementos para superar qualquer desafio. Que você sabe, entende esse funcionamento interior. É claro que o nosso autoconhecimento será sempre infinito, né? Nós estamos o tempo inteiro conhecendo mais, expandindo nossa consciência, mas tenha certeza que a cada etapa, quando você está nesta caminhada, a cada necessidade você já tem a ferramenta certa, você já tem esse entendimento que te mostra o caminho. Então, essa é a construção de uma excelente expectativa. Esse é o meu desejo, que você realmente espere o melhor e busque em cada uma dessas etapas que eu mencionei, esse conhecimento e esse entendimento para você ir atrás dos seus objetivos, sem limite. Está mais do que provado que não existe limite para o ser humano. Nem a ciência, nem a teologia pode estabelecer até onde nós vamos chegar. E o fato é que se a gente observa, por exemplo, a câmera que está me gravando agora, ela poderia ter existido, sei lá, 500 anos atrás? Poderia. Os elementos estavam no planeta Terra. O que não estava era a consciência do ser humano para construí-lo. E assim é para tudo que a gente quer realizar. Então, seja o que for que você deseja, saiba que é uma questão de consciência. No momento que você se eleva por cima dos seus desafios, eles não existem mais. Então, acredite, conecte e faça este passo a passo, porque é muito, muito gratificante. E para completar, como eu falei que ia falar, não apenas de expectativa e realidade, né, que é o que fizemos agora, conectamos essa expectativa das grandes coisas que a gente deseja com a realidade, com poder realizá-las através desse desenvolvimento interior. Mas agora eu quero te falar de um aspecto que vai acelerar muito essa realização e que é essa busca em cada uma das etapas por congruência. Congruência é você funcionar desde essa autenticidade, desde a sua maior integridade. É claro que isso também evolui,
né? Nós estamos em processo de evolução. Então, o que hoje me parece muito coerente, na medida que eu vou avançando, eu vejo que eu posso melhorar. E está tudo bem. Não importa qual é o seu ponto de partida. O que importa é que você esteja na direção certa. E então aí nos cabe falar de autoliderança. Como é que nós estamos nos conduzindo em direção aos nossos objetivos? E eu quero te falar, não existem atalhos. Não existem atalhos. Nós vamos ter que percorrer cada uma dessas etapas, alinhar tudo o que for necessário alinhar por dentro. Às vezes parece que demora um pouco. Tenha paciência, nós não sabemos qual é o tempo entre o plantar e colher. Sabemos que se nós plantamos certo, vamos colher certo. Isso é fato, isso é uma lei natural. E tenha paciência no caminho, e esse caminho será mais longo ou mais curto, dependendo de quanto você possa ir profundo dentro de você e alinhar tudo o que precisa ser alinhado. Para a gente resumir, existem as etapas para você poder ter uma expectativa incrível a respeito de você, da sua vida, dos seus objetivos. Essas etapas precisam ser percorridas. E é muito importante que você se permita acreditar, que entenda o que você quer, que busque conhecimento sobre o mental, sobre o cérebro, sobre as leis naturais e comece a caminhar. E no caminho você vai ver tudo o que precisa ser ajustado. Eu desejo realmente que você tenha uma excelente expectativa sobre tudo o que tem a ver com a sua vida e que construa. Siga em frente.